Voltamos para o segundo bloco do painel regional de hoje, que entrevista Carlos Saraiva, presidente do PTB de Guarujá, e também Marcos Teixeira, presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos. Lembrando que você pode participar do nosso programa através de 2 números de telefone, o 3014-5281 e o 3061-3139. Vou voltar a falar um pouquinho da ponte, que eu tenho uma preocupação, Carlos, eu queria dividir isso com você, com o nosso telespectador, que não é preocupação na estrutura, na parte da engenharia, não é uma preocupação na parte financeira. É uma preocupação política. Essa ligação, antes de se tornar realidade, parece que ela está virando bandeira de campanha, né? E eu sinto o governador também seguindo o fluxo, né? Agora é túnel, então vamos fazer o túnel. Agora depois vamos fazer a ponte, né? Então a gente percebe muita gente abraçando a causa, um abraça o túnel, outro abraça a ponte e está virando meio que uma bandeira de campanha. É isso que não pode acontecer, porque senão a gente vai ficar da teoria, passou campanha, não vai ter ponte nem túnel. Com certeza, há muitos anos, né, quase décadas, que a gente ouve se falar da necessidade de se fazer isso. Hoje é mais do que premente, em razão de todo o desenvolvimento que a região está para receber, né? E isso não pode ser bandeira de campanha, muito pelo contrário, né? Isso é uma, vamos dizer assim, é uma necessidade premente de ambas as cidades, né? E isso é vamos dizer assim, isso é uma decisão de governo, né? E essa decisão de governo tem que estar acima, tá certo, de qualquer interesse político, né? Seja ele por parte do governo estadual, seja ele por parte do governo federal, né? Tá? Eu tenho assistido debates nesse sentido, calorados e tal. Por isso que achei muito importante e muito premente, e está de parabéns a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, na pessoa do Marcos, pela iniciativa de fazer o debate, fazer o fórum de debates, como ele bem falou. Na realidade é um fórum de apoio, onde vários especialistas tiveram a oportunidade de colocar a sua opinião, né? E aí a política tem que andar à margem dessa situação, tem que prevalecer aí o aspecto técnico e, como falei, um ato de governo em razão da necessidade que se precisa fazer para se desenvolver essa ligação entre Santos e Guarujá, né? Eu gostaria de acreditar que em todos os assuntos fossem assim, né? Pena, mas tem que ser, né? Sabe, tem que ser, mas ser. Pena que nem sempre é. A gente não está falando só de ponte aqui, está falando de aeroporto, a gente está falando de pré-sal, de uma série de outros projetos. E é por isso que não andam, né? E que trazem muito desenvolvimento, e não só para Santos, para todas as cidades aqui da Baixada Santista, mas infelizmente às vezes vira questão de política e aí a gente fica aí. O túnel, por exemplo, já virou uma lenda, né? Mas olha, a gente que está na política há muitos anos, William, eu tenho tido a oportunidade de ver que algumas coisas têm avançado. A gente também tem que reconhecer, tem avançado, né? Eu acho que a maturidade na política tem que existir também, né? E os nossos políticos têm que entender, né, tem que deixar um pouco de lado algumas vaidades de ordem pessoal e partir, tá certo, para realmente trabalhar em prol daquilo que os cidadãos querem, né? E assim, dessa forma que tem que ser, né? Perfeito. Existe uma outra possibilidade, Marcos, que é a ligação ali pelo centro, né? Que também foi levantada essa possibilidade, e a gente até brincou aqui no programa, pô, é túnel, depois a ligação pela praia, tem a ligação pelo centro, daqui a pouco vão ter as três, né? Mas, enfim, também é viável ou não? Também. Necessário a gente já sabe que é, mas seria uma outra opção mais viável ou não? Também. Deixa eu só pegar um gancho aqui. Quando você tocou no assunto do aeroporto, veja só, uma ponte com 100 metros de vão, né? Com 100 metros de altura. Né? Para que a gente tenha um fluxo bom de navios, com mais uns 35 a 40 de estrutura, daria 135 a 140 metros. E isso aí talvez precisaria de um estudo da aeronáutica, né? Que talvez, né, o cone de aproximação talvez estivesse em alguma rota de avião. Até isso é importante. O IBAMA tem que ser também, participar disso aí. O porto como é o principal, a principal preocupação por causa desse movimento todo. A Marinha tem que ser consultada, né? São vários atores aí, né, que vão ter que participar dessa decisão. E falando, como você disse, no centro, né, se não me engano, acho que foi em 1949, Prestes Maia tinha projetado uma ponte que saía da Lemoa e ligava até a Ilha Barnabé, né? Isso aí você vê que aqui tem algumas coisas aqui que são históricas, né? Estão aí desde o início de tempos, assim como os canais de Saturnino de Brito, né? São coisas bem estudadas. Então, se naquela época
né, já se preconizava que a ponte tinha que ser naquele local, porque, aliás, até pelo fluxo dos caminhões que iam sair da cidade, né? E aqui uma ponte leve para carros e bicicletas, né? Ou túnel, né? A proposta que eu vi, quando eu falo, eu acho que hoje o que tem na atualidade é ponte, é isso, mas a gente tem que fazer um estudo, uma pesquisa, para ver se compensa mesmo, né, uma ponte ou um túnel. Eu estou muito mais para o lado do túnel do que para a ponte. E até eu tive aqui no outro dia com o Irineu, né, no Caderno Regional. No Caderno Regional, e parece que tinha uma pergunta para ser feita e não teve um tempo, então já que era um assunto, né, que estamos em casa, era o das bicicletas. Não tem problema nenhum de bicicleta, ou por ponte ou por túnel, não vai se cobrar nenhum ingresso. Essa era uma pergunta que ele era para ter feito para mim, né? E nos túneis tem já o espaço para bicicleta, para a questão são os caminhões, né? O projeto principal do túnel era não passar caminhão. Esse é um todo, né? Porque você vê, por isso que eu te falo que o porto é a noiva, né? Você vê, a hora que aumentar o movimento do porto, né? Você vai parar de utilizar a balsa ou vai utilizar com dificuldade. Daí carro, né? Para turismo, para as pessoas que fazem comércio, né, entre os municípios, entendeu? Né? E fatalmente, com um volume desse, você vai aumentar o número de caminhões. E aí sairia pelaquela ponte que seria a Lemoa, Ilha Barnabé. O último estudo, neste ano que teve essa crise, entre aspas, né, que afetou, né, um pouco o movimento, nós tivemos aí, parece que 7 milhões de veículos leves trafegando em a balsa, né, e 1,5 milhão de caminhões. Quer dizer, se você cobrar o mesmo preço da balsa numa ponte para um volume de carros desse aí, você pode até fazer uma parceria aí com a iniciativa privada aí, porque se já transportam 7 milhões de veículos leves, vai subir para uns 10 milhões. Isso aí vai dar um faturamento de 70 milhões e em 4 anos qualquer um paga essa obra aí. O túnel, na minha opinião. Sem dúvida. Olha, a gente tem que ir para um rápido intervalo, já eu volto com o Carlos, que quer fazer também uma colocação, e também com perguntas dos nossos telespectadores, e um recado aí para você que está com o coração aberto aí para a solidariedade, a gente tem um recado para dar. O Luiz Vitor, ele tem 1 ano, pesa 5 quilos e tem 54 centímetros. Ele nasceu prematuro, com 950 gramas e 19 centímetros. Precisa urgente tomar 5 doses de uma vacina importada, que custa nada mais nada menos que R$ 4.500. E a família não tem como marcar. Quem puder ajudar o Luiz Vitor, liga para o painel regional para se informar como ajudar, é o 3014-5281, e aí você se informa, quem sabe juntando aí os nossos telespectadores, as pessoas que podem ajudar, quem sabe empresários aí da região também, a gente consegue ajudar o Luiz Vitor a vencer aí essa batalha e a viver, todo mundo pode ajudar. Liga para nós, 3014-5281, a gente vai para o Minuto Saúde, Minuto Multimagem e voltamos já já.